e se colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Amém? A palavra de Deus diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, neste momento que estamos aqui juntos para estudar, aprender, refletir, ó Pai, na Tua palavra. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, neste momento, que eu não fale de mim mesmo, mas por meio do Seu Santo Espírito, ó Pai. E que o Senhor abençoe os irmãos aqui presentes, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Chegamos aí ao último domingo desse ano de 2022, lembrando que nós encerraremos os nossos trabalhos, né, esse fim de semana, e só retornaremos em janeiro, tá? Mas teremos ainda o culto na terça-feira, tá, irmãos? Então, o culto de terça-feira teremos ainda o nosso culto, mas o culto de domingo será o último. E aí eu fiquei, né, durante essa semana pensando a respeito do que eu poderia falar com os irmãos, né? Aí fui para São Paulo a trabalho, lá fiquei meio atarefado lá, entendeu? Mas o tempo todo pensando naquilo que eu poderia falar com os irmãos, e aí separei essa passagem de Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta muito gostosa de você estudar ela. E o apóstolo Paulo, ele sempre, né, vai colocar a Cristo como seu exemplo, e ele sendo exemplo também para os outros irmãos. E aí, pensando nesse texto que nós lemos, né, no verso 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado, né, porque ele está falando a respeito da ressurreição dos mortos, e ele ainda estava, né, com os irmãos, mas, né, e nem que ele já fosse perfeito. Interessante, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas ele diz assim: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, a palavra, né, que me chama a atenção aqui é o verbo prosseguir, né?
Estamos aí prestes a virar mais um ano, né? Segundo ano de pandemia. Apesar de estar se falando menos a respeito da pandemia, mas ainda assim, né, eu estava conversando agora há pouco com o irmão e a irmã ali, e ele me falando, né, que algumas, acho que a Holanda, né, e alguns outros países já estão decretando novamente lockdown, lá na Europa, né? Então, assim, ainda parece que não acabou. Mas aí, esquecendo um pouco dessa questão de pandemia e pensando naquilo para o que Cristo nos chamou, irmãos, e Ele nos chamou para sermos testemunhas do Senhor, amém? Então eu tenho que prosseguir, eu tenho que olhar e falar, não, vou continuar. Irmãos, nós devemos estar sempre prontos a prosseguir na nossa caminhada cristã, tá? O ano vai se acabar, um outro ano vai começar, e estamos aí já nos preparando aí, orando pelas nossas evangelização aí, se Deus permitir, vamos ter, amém? Já hoje o irmão Zé Renato falou, pastor, peço que ore, porque eu estou deixando de evangelizar e eu quero voltar. Exatamente, prosseguir eu parei, não, vou continuar de novo, recomeço novamente. Parei na minha leitura da Bíblia, começo de novo. Parei nas minhas orações, prossigo novamente. O apóstolo Paulo, ele diz, sabe o que eu faço? Eu prossigo, não que eu já tenha alcançado, nem que eu já seja perfeito. Nós estamos falando do homem, né, nas escrituras que mais evangelizou, que mais andou, né, o grande apóstolo evangelista, e ele fala assim, eu continuo, prossigo. Então, a palavra, né, é prosseguir, e aí ele continua falando, né, no versículo 13, né, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então eu quero parar aqui novamente. Eu prossigo como? Olhando para frente. Irmãos, quando nós olhamos para trás, a gente vai ver que a gente fez coisa errada, que a gente foi falho, que a gente às vezes deixou a desejar, mas não fique olhando para trás. Olha para frente. É isso que Paulo está falando. Eu esqueço do que já passou, e olha que ele deveria lembrar de muitas coisas. Ele fala assim, não, irmãos, eu esqueço-me, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, né? E tem tudo a ver com a abertura que o irmão Zé Renato fez, né? Nós somos soldados, irmãos. Nós estamos aqui para batalhar pela fé, uma vez entregue aos santos, não é isso que diz lá em Judas? Irmãos, esquece daquilo que já passou, nós poderíamos ter feito muito mais esse ano. Mas eu não vou ficar olhando para isso. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para aquilo que está diante de mim. Eu vou ser mais fiel ao Senhor. Eu vou ser mais fiel à sua palavra. Eu vou ser mais cristão. Dia após dia, eu tenho que crescer na minha fé, no meu caminhar com o Senhor. Então Paulo diz, eu olho para as coisas que estão diante de mim. Então, primeiro, prosseguir. De que forma? Esquecendo o que passou e olhando para aquilo que está diante de nós. Um ano novo vai começar, irmãos. Sabe quanto tempo nós vamos ter para evangelizar? Mais um ano para frente, se Deus permitir. Já hoje a irmã Linda nos despertou aqui, né? Pastor, estão criando uma lei aí, vão proibir. Não, irmãos, como bem diz o irmão Zé Renato, sempre houve essas leis. Mas o evangelho chegou até nós, amém? Porque Deus, Ele continua os seus propósitos, e o evangelho do Senhor Jesus vai ser pregado até a sua volta, amém? Amém. Tá? Mas Paulo continua, ele diz no versículo 14, prossigo, novamente,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos chamados para uma vocação, né? Vocação é algo que foi colocado em nossas mãos, um dom para nós fazermos algo. E que vocação é essa, irmãos? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Mas quando eu prego, eu tenho uma vida de testemunho. Eu tenho mais autoridade para pregar. Quando eu vivo aquilo que eu prego, a minha mensagem é mais forte. Ela é mais impactante. O apóstolo Paulo fala assim: eu prossigo para um alvo. Qual é o seu alvo? Agora, virada de ano, né? Muitos especialistas vão falar na televisão: você tem que traçar alvos, objetivos, metas. Qual é o nosso alvo? Quem sabe ter batismos? Amém? De pessoas verdadeiramente salvas. De pessoas que realmente entenderam o Evangelho. E elas falam assim: não, eu preciso cumprir todas as coisas, eu quero me batizar. Que Deus nos abençoe neste ano que vai começar, daqui a alguns dias, para que nós possamos realmente olhar para o alvo, daquilo que Deus colocou diante de nós. E olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 15: por isso, todos quanto... eu pulei uma coisa aqui, irmãos, espera aí. Eu estou procurando, não estava achando. Vamos voltar lá no verso 13, porque tem mais uma palavra que me chama a atenção no versículo 13. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. A palavra avançar. Irmãos, este ano foi um ano de grandes avanços para nós como igreja. Tá? Em quase todos os aspectos. Porque a igreja, ela não converte as pessoas. Tá? Nossa função como igreja é pregar. Tá? Não tente converter as pessoas. Não faça isso. Pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. Seja uma testemunha viva do Evangelho. Porque quem converte as pessoas é a pregação da palavra, o ouvir a palavra pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, como igreja, nós temos que esquecer aquilo que passou e avançar. Então, temos que avançar. Avançar no nosso trabalho como igreja. Tá? Já fez um ano, né? A congregação, né? Nós comemoramos este ano. Logo nós estaremos comemorando aniversário de igreja. Se Deus assim quiser. E eu estive falando com o irmão Francisco e a gente tem que começar a pensar num terreno para a congregação lá em Niterói, irmãos. Eu sei que está caro o pedacinho de terra, mas nós temos que começar a orar com relação a isso, irmãos. Porque se a igreja lá continuar crescendo como está crescendo lá a congregação, logo não vai caber mais. E esse é o nosso desejo. Né? Então vamos ter que começar a pensar, temos que avançar, irmãos. E tem outros locais para nós alcançarmos. Magé, Botafogo, quem sabe Inhaúma, né? Quem sabe? Irmãos, temos que fazer como o apóstolo Paulo. Sabe o que ele fazia? Ele avançava. A Bíblia diz pelo menos 3 viagens missionárias, mas alguns dizem que é 4. Né? Irmãos, o apóstolo Paulo olhava para frente e falava assim: não quero saber o que está atrás, eu vou avançar. Mas eu destaquei mais um ponto ainda.
Tá? Ele diz assim, ó, versículo 14: prossigo para o alvo. Ele prosseguia. E como é que nós devemos prosseguir, irmãos? Olhando para o pastor? Não. Muito bem, olhando para Deus. Olhando para os irmãos? Não. Olhando para os nossos políticos? Não. Nós temos que olhar para o nosso Senhor. E aí, eu quero que o irmão deixe marcado aqui, e nós vamos lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O escritor aqui, que alguns vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que não é Paulo, mas o escritor de Hebreus, ele diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, peraí, nós que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, o autor estava naquela época ali ainda apostólica com muitas testemunhas e testemunhas oculares do Evangelho de Jesus, do trabalho de Jesus, dos apóstolos, dos sinais que os apóstolos operavam por meio do Espírito Santo. E ele diz, nós que estamos com tantas testemunhas, e hoje, nós aqui que estamos rodeados de testemunhas, de vidas transformadas, pastores, missionários, obreiros, pessoas que creram no Senhor Jesus e dão o seu testemunho, nós que estamos rodeados, o que nós temos que fazer? Deixar todo o embaraço e o pecado. Não se embarace com as coisas dessa vida, irmãos. Mas está difícil, né? Pastor, você está falando isso, mas está difícil, pastor. Parece que cada vez mais a gente trabalha mais, tem menos tempo para as coisas de Deus. Mas o autor está dizendo, deixe todo o embaraço. Mas não só as coisas que nos embaraçam, mas o pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. Então, tenha paciência. Tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com o seu pastor, tenha paciência com a sua esposa ou com o seu esposo. Não adianta, irmãos. E quando você pede paciência, sabe o que Deus faz? Coloca você em prova, para ver se você está mais paciente. Assim. Uma vez o pastor Viana estava pregando lá em São Paulo e ele falou isso, daí eu fiquei refletindo, falei, caramba, né? Tem que pensar bem para pedir paciência, né, irmãos? Porque senão Deus vai colocar você em prova para você exercitar a paciência. Mas a nossa corrida é com paciência. Corra com paciência a sua carreira, aquilo que está proposto. Deus tem colocado no seu coração que você deve evangelizar? Evangelize. Deus tem colocado no seu coração que você deve servir na igreja? Sirva na igreja. Deus tem colocado no seu coração que você deve tocar um instrumento? Toque um instrumento. Deus coloca no nosso coração ações diferentes, irmão. Nós somos um corpo. Nem todos os nossos membros fazem a mesma coisa. Tá? É assim, irmãos. O irmão Francisco está lá, começando, desenvolvendo um trabalho de congregação. Vai precisar de músico, vai precisar de obreiro, vai precisar de gente para limpar. E às vezes vai precisar de alguém para pregar no lugar dele. Entendeu? Hoje eu peguei o irmão Zé Renato de surpresa, mas não foi bem uma surpresa, né? Eu já estou falando para ele que ele vai fazer a direção faz tempo. Mas quando ele percebeu que tinha chegado o momento,
coração bateu forte. Mas foi bem. Está aprovado, vai fazer mais. Né? Tá vendo? Seu professor está fazendo bem. E ele diz, olhando para Jesus. Eu acho que o grande segredo da vida do cristão é olhar para o Senhor. Não olhe para o seu líder, por favor. Olhe para o Senhor. Porque eu sou tão pecador quanto vocês. E estou tão suscetível a cair como qualquer um de vocês, irmãos. Siga o meu exemplo naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que é bíblico. Mas se em algum ponto eu estou falhando, me exorte. Eu gostei da irmã Nilda hoje. Ela falou assim, pastor, eu só não quero que demore muito para arrumar lá atrás. Amém. É isso mesmo. Aí eu falei assim, né? Porque é que vocês não acompanharam a situação, mas eu, irmã Nilda e irmão Moacir, estamos aí nessa luta aí, você entendeu? E esses dois aí numa ansiedade, eu, calma, irmão, vamos com calma. Vamos correr com paciência. É assim, irmão. Você está muito ansiosa, calma, já era para ter colocado o piso, pintado, já era para ter feito tudo, irmão. Calma, é assim mesmo. Temos que correr com paciência, olhando para o Senhor. Talvez ela deve ter pensado assim, nossa, mas o pastor está muito tranquilo. E ela está ali me exortando, ela, Moacir, você entendeu? E está certo isso, irmãos. Mas se ficar olhando só para o pastor, vai dar errado. Olha para o Senhor. O autor está dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé vem do Senhor, irmãos. Nós somos salvos por meio da fé. O justo viverá pela fé. A fé remove montanhas. Então, meu querido irmão, seja um homem de fé. Tenha confiança. Tenha confiança. Porque o Senhor, Ele quer que nós olhemos para Ele. E que creiamos nele. Agora vamos voltar lá para o nosso texto. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Porque agora, né, vamos falar conosco aqui, ó. Porque eu falei, né, Paulo diz para prosseguir, esquecendo o que passou e avançando para aquilo que está à frente. E esse prosseguir tem que ser olhando para o Senhor Jesus. Agora olha o que ele diz no verso 15. Por isso todos... Então, todos nós aqui, ó, estamos inclusos, todos os que creem no Senhor, todos quantos já somos perfeitos, e é isso que nós somos para Deus, santos, perfeitos, remidos, comprados. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está preparando um povo para viver no céu, perfeito. Todos, engraçado, né? Porque ele diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, agora ele diz assim, agora todos nós que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Então devemos sentir esse desejo de avançar, irmãos, de pregar, de falar, de servir, de louvar, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor, de ter prazer nas coisas de Deus. Então, que nós sintamos a mesma coisa. E se você sente algo diferente, Deus vos revelará. Eu tenho paciência com isso, tá, irmãos? Porque talvez Deus ainda não tocou no seu coração para você fazer algo. Eu tenho orado por você. É isso que eu faço. Porque Deus vai mostrar a hora que tem que ser feito, irmãos. Nós não precisamos sair atropelando as coisas. Não. Se Deus está fazendo, agindo na sua vida de uma forma diferente, amém. Que assim seja. Tá? Mas naquilo a que já chegamos, andemos numa mesma regra e sintamos a mesma coisa. Então, peraí, você faz parte desse corpo local? Você é membro dessa igreja? Então vamos sentir a mesma coisa.
Se eu choro, choramos juntos. Se eu me alegro, nos alegramos juntos. Irmãos, eu fiquei assim muito feliz mesmo. Agradeço a Deus e a todos os irmãos que foram lá no retiro. Foi 2 dias assim, excelente, irmãos. Que momentos alegres, felizes. Que bom que todos pudessem estar. Mas a gente tem que ter paciência, irmãos. Não é verdade? Amém. Mas que foi gostoso, foi. Eu sei que alguns ali teve que se segurar, né? Porque estava todo mundo junto, né? Não pode fazer vergonha, né? Mas quem disse que não tem que se segurar, irmãos? Isso não é hipocrisia. Isso é respeitar o outro também, né? Não é verdade? Foi muito bom, irmãos. Eu agradeço muito a Deus. E eu espero, né? Eu já até falando para a Marisa, que para esse próximo ano eu vou marcar, mas não assim de 2 dias. Um dia só para a gente passar o dia todo junto, assim, para ter aquela comunhão. Acho que vai ser mais fácil, né? Né? Aí a gente pode pegar um lugar mais perto, que é mais fácil acesso, você entendeu? Mas a gente ter comunhão, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 33, 1. Tá vendo? Esse foi o nosso versículo. Ó, quão bom. Então, que nós sintamos uma mesma coisa. E o ano que vem, nós vamos servir mais a Deus. Amém? Amém. Nós vamos evangelizar mais, nós vamos trabalhar mais, nós vamos ver mais frutos, irmãos. Porque eu tenho certeza que as nossas mensagens e os nossos cultos têm transformado vidas. Amém? E vai transformar muitas outras vidas, irmãos. Porque Deus tem nos levantado para que por meio de nós o Evangelho seja pregado. Que Deus abençoe os irmãos. E lembre-se, se você tiver uma oportunidade nesse fim de ano, junto de seus familiares que ainda não são cristãos, pregue o Evangelho. Amém. Porque se tem algo que transforma a vida do homem, verdadeiramente, é o Evangelho. Não há mais nada. Tudo que esse mundo possa nos oferecer, irmãos, vai acabar. Mas o Evangelho é eterno. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus, agradeço aos irmãos. E orem por mim, orem pela minha família, para que Deus continue nos abençoando. Orem também pela família do irmão Francisco, por ele. Orem pela família, do pastor Toninho, nosso missionário também, lá em Alvilândia. Tá? Orem por aqueles que estão à frente do culto. Fala, irmão. Já que a gente não está fazendo evangelismo, a gente está fazendo o possível. Eu queria que a gente ajudasse, tá? Amém. Então, quando acabar, no próximo ano a gente vai fazer. Vamos fazer. Isso, tá vendo? Quem disse que as crianças não aprendem? Né? Que Deus possa abençoar nossos filhos, irmãos, para que eles não sintam vergonha do Evangelho, mas que eles sintam orgulho do Evangelho. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pelas palavras que o Senhor nos traz através das Escrituras, ó Pai, que nós possamos realmente, né, prosseguir, avançar, não olhar para aquilo que poderia ter sido feito, mas olhar para frente, olhando sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que Ele seja o motivo, né, para nós continuarmos prosseguindo, ó Pai. E que um dia nós possamos ver essa igreja cheia de pessoas verdadeiramente salvas, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai querido, abençoa cada uma das nossas famílias, ó Pai. Nos dê ousadia para pregar para os nossos irmãos, para nossos primos, para nossos amigos, ó Pai. E nos use, nos ajude, ó Pai, a darmos um bom testemunho diante daqueles que estão próximos de nós, ó Pai.
Nós te agradecemos, ó Pai, por este ano que está chegando ao fim. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor até aqui tem sido conosco, ó Pai, tem nos sustentado, tem nos guardado. Continua, ó Pai, operando por meio desta igreja, para o engrandecimento do Teu reino, ó Pai. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma oração silenciosa. Estamos encerrados.